Meu irmão e minha irmã, hoje dia 30 de outubro, segunda-feira da 30ª semana do Tempo Comum. Vamos escutar o que nos diz para nós neste dia a palavra de Deus do Evangelho segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos, estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: Mulher, estás livre de tua doença. Jesus colocou as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E tomando a palavra, começou a dizer à multidão: Existem 6 dias para trabalhar. Vinde então nesses dias para serdes curados, mas não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas, cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhes de beber, mesmo que seja dia de sábado? Esta filha de Abraão que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus, e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus, em dia de sábado, está na sinagoga. A sinagoga, nós sabemos, era o templo dos judeus, lugar onde eles iam para escutar a palavra, para refletir sobre ela, para trocar, vamos dizer assim, experiências no âmbito da religião, da teologia, nós podemos dizer. Porém, muitas vezes a palavra não se tornava uma prática na vida daquelas pessoas. E o que Jesus fez hoje é o exemplo de palavra e prática. A palavra que é escutada, que é meditada, depois se torna uma prática. Nós vimos também que da boca da mulher não saiu sequer uma palavra. A mulher não pediu para ser curada, não pediu para Jesus para ser curado. O Evangelho não nos fala a respeito disso. Foi Jesus, com o seu coração compassivo, que, vendo a mulher que sofre, decidiu curá-la, decidiu aplicar nela a palavra que estava meditando. Nós vimos ainda aqui na fala de Jesus, a lei que Deus dá, os 10 mandamentos, devem servir para libertar o homem, não para escravizá-lo. De fato, no tempo de Jesus, aquilo que eram os 10 mandamentos, os judeus tinham multiplicado em mais de 600 preceitos e normas. Tinham amarrado, entruncado, feito difícil o cumprimento e a observância da lei. Estavam tornando escravas as pessoas que não sabiam, por exemplo, ler, as pessoas que eram pobres e marginalizadas. Jesus veio para libertar, para soltar as amarras destas pessoas. O que é então que esta palavra pode dizer para nós neste dia? O povo que estava ali com Jesus na sinagoga, os mestres da lei, os fariseus, usavam a palavra de Deus, usavam a observância religiosa como desculpa para não fazer o bem. E eu? Nós? Você? Será que nós também às vezes não usamos a nossa fé, a religião, não usamos a missa, não usamos os compromissos com a fé para também fugir da prática do bem, para evitar as pessoas? Nunca nos esqueçamos daquela história daquele homem que estava indo para a igreja já atrasado e decidiu fazer o bem para uma pessoa que estava ali na rua, que lhe pediu uma ajuda, e esse homem ajudou, perdeu tempo, chegou atrasado na missa e tinha o costume de cada missa que participava, colocava num pote um grãozinho de milho. Naquele dia assistiu só meia missa, colocou só meio grãozinho de milho. Quando morreu, chegou no céu, São Pedro disse: vamos ver então, quantas missas você participou? E daquele pote grande caiu só meio grãozinho de milho. A meia missa que ele não assistiu, que ele ajudou servindo aquele irmão, foi a missa que de fato valeu para aquele homem, que ele ajudou, que ele se colocou à disposição daquela pessoa. A vida nossa tem que ser uma prática da palavra de Deus. O Evangelho de ontem dizia isso: amar a Deus e amar ao próximo. Único, importante, primeiro, fundamental mandamento. Deste mandamento depende toda a nossa vida, amor a Deus e ao próximo. Além disso, essa palavra nos fala a respeito do ser proativos. Quantas vezes nós vemos uma pessoa que precisa de ajuda e nós temos a capacidade para ajudá-la, mas não nos colocamos à disposição, nós pensamos no nosso interior, ela que me peça ajuda.
Se ela não está pedindo é porque não precisa de ajuda. Quem sabe? Às vezes a pessoa não me viu, não tem este senso de pedir ajuda, e eu sim, pelo contrário, poderia ajudá-la, poderia vir, ei, quero uma ajuda, te ajudo. A qualquer coisa que seja, ser proativos no bem, procurar as pessoas, fazer-se próximo, dizia a parábola do bom samaritano, fazer-se próximo das pessoas que estão precisando. E por último, que os nossos olhos estejam atentos ao bem que a gente tem que fazer nesta linha da proatividade. Nós dizíamos alguns domingos atrás que a oração perfeita poderia ser aquela que a missa nos ensinava. Senhor, que a sua graça me preceda, me acompanhe e me ajude a estar sempre atento ao bem que eu tenho que fazer. Que nós então estejamos atentos ao bem que nos é pedido, para que no final a gente possa dar contas boas a respeito daquilo que nós vivemos, daquilo que nós praticamos estando por aqui. Que a bênção do Senhor seja derramada sobre você no início desta nova semana, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.